Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma lição, nossa lição de número 1, a primeira lição do segundo trimestre da nossa revista de adultos. A nossa revista de adultos desse trimestre ela vem com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O pastor Douglas Batista é o comentarista desta lição e no decorrer desta lição iremos estudar cartas de Paulo aos Efésios. Hoje, a nossa primeira lição, nós estudaremos Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Essa será a nossa primeira lição, a lição de número 1, do dia 5 de abril de 2020. Então, nós estaremos estudando hoje esta lição, que tem como título, como eu já falei, Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. No seu textuário, ele diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática, ela diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então aqui nós temos, na verdade prática, um resumo sobre a epístola aos Efésios, né? Onde vai falar que essa epístola nos revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E é muito isso que vai falar a epístola aos Efésios. Vai falar a respeito da questão de Cristo para a igreja. Inclusive um dos seus temas principais, de acordo com a revista A Bíblia de Estudo Pentecostal, o tema do livro aos Efésios é Cristo e sua igreja. Então, essa epístola vai falar muito a respeito de Cristo e a respeito da igreja. Uma parte vai falar o começo, os 3 primeiros capítulos fala sobre teologia, os três capítulos próximos, do 4 ao 6, vai falar sobre a aplicação prática do que o Senhor tem nos ensinado no início. Então, Paulo ele escreve essa epístola para que a igreja saiba, aprendam a estar mais na presença de Deus. Mas, indo aqui na nossa introdução, vai dizer o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, ela é tida, essa epístola, como a coroa dos escritos de Paulo e a rainha das epístolas. Isso acontece porque ele tem uma particularidade ao escrever a epístola aos Efésios. Diferente como ele, por exemplo, escreveu aos Coríntios, aos Colossenses. Então, há uma diferença e é um escrito que ele é mais de instrução, de ensino. Não é um escrito onde Paulo vai corrigir alguma coisa, ou vai responder a alguma necessidade, ou vai fazer algo que esteja envolvido com algo que está acontecendo. Mas, na verdade, essa epístola ele escreve para ensinamento. É uma epístola que a gente pode dizer que é um pastoral. Hoje a gente poderia dizer que é uma doutrina que Paulo estava doutrinando aos Efésios sobre as coisas de Deus, sobre Deus, sobre tudo que tem Deus. Então, nesta lição, ainda no comentário, na introdução, diz assim: nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve ser levado à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, não só desta lição de hoje, mas durante todo o nosso trimestre, durante todas as lições desse trimestre, nós temos que entender que ao estudar, estamos estudando e também estaremos adorando a Deus, estaremos nos aperfeiçoando cada vez mais na nossa vida cristã, pedindo a Deus que nos ajude. A gente vai ver que quando Paulo vai falar sobre isso na epístola, que Deus é soberano sobre tudo, Ele está sobre todas as coisas, Ele comanda tudo no universo, e Ele vai estar ensinando isso para a gente dentro da epístola aos Efésios. Então, que nós possamos, durante todo esse trimestre, durante toda esta lição, todas as 13 lições que nós teremos, que nós sejamos abençoados pelo Senhor. O primeiro ponto vai falar autoria e data.
O primeiro item do primeiro ponto vai dizer autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Saulo, ele provavelmente, o comentarista ele diz o seguinte: provavelmente o nome de Saulo foi uma homenagem a Saul, que era foi o primeiro rei de Israel e era da mesma tribo de Saulo. No hebraico, a escrita de Saulo ela é muito próxima de Saul, ela fica Saul. Então é algo muito parecido. Então provavelmente isso foi realmente uma homenagem ao rei Saul, o nome de Paulo, que os seus pais o deram o nome hebraico. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Na verdade, o comentarista ele diz que Paulo seria o nome romano de Paulo, que na verdade seria o nome grego, porque naquela época a cultura que dominava o mundo ainda era a cultura grega. A cultura grega que ainda estava dominando. Roma a Grécia, os gregos haviam dominado todo o mundo. Veio um segundo império, que foi o romano, e dominou todo o mundo em seguida. Mas o Império Romano ele não impôs a sua cultura total a todas as nações. Então, a maioria das nações tinha sua cultura voltada, que era a grega que eles tinham desde antes. Isso é tão interessante que quando a gente vai analisar, a língua mais falada na época era o grego. Por quê? O grego é o que predominou, a cultura grega predominou durante todo o tempo. Então, o nome de Paulo seria o nome, a versão grega do nome dele. Irmão, mas tem um hino que diz assim: quando Saulo encontrou a Jesus, o nome foi transformado em Paulo. Não é isso. É o mesmo nome, apenas que o nome dele no hebraico, na cultura hebraica, ele fica Saulo. E no grego, tanto que nós vemos isso a partir do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 9, até lá ele está no contexto hebreu, ele tá ali se preparando, ele está na igreja e é conhecido como Saulo, e é separado como Saulo. Mas aí, a partir dali, quando ele começa a fazer suas missões, ele começa a ir pregar a palavra de Deus aos gentios, ele se apresenta como Paulo, porque é um nome, a sua parte grega, o nome grego que vai ter mais aceitação dentre os gentios. Então, Paulo ele utiliza esse nome. Então, mas quem foi Paulo, né? Paulo ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele também era conhecido como Saulo entre os hebreus. Ele nasceu no ano 5 a.C. e morreu no ano 62 depois de Cristo. Ele morreu com 67 anos de idade, né? Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Aí não se sabe ao certo se ele foi para Jerusalém ainda muito novo ou se ele foi já com alguma idade. Mas sabe-se que ele foi criado e educado por Gamaliel. Então, Paulo ele era muito versado, tanto no hebraico, no aramaico, que é a língua falada pelos hebreus, como também no grego. E ele tanto conhecia da cultura grega, como ele conhecia da cultura hebraica. Então, ele fez uma junção das duas culturas e ele tinha a capacidade de poder falar tanto para os gregos, como ele poderia falar para os hebreus. E o interessante é isso. Paulo, quando ele ia começar uma viagem missionária, ele começava onde? Ele começava na sinagoga. Em Efésios não foi diferente. Ele foi na sinagoga, ele pregou na sinagoga, mas como sempre acontecia, muitas vezes acontecia, a maioria dos judeus não queria aquela pregação, não aceitavam aquela pregação. E por não aceitar aquela pregação, por não querer aquela pregação, o que eles faziam? Resistiam a Paulo. E aí o que Paulo fazia? Ia e pregava para os gentios, pregava para os gregos e para qualquer outro povo que quisesse ouvir a palavra de Deus. Então ele fazia dessa forma, ele trabalhava assim, mas ele era versado, ele tanto conhecia muito da cultura grega, como ele conhecia da cultura hebraica. Fato esse
que todo mundo conhece, quando ele esteve no Areópago, e ele falou ao Deus desconhecido, que inclusive ele conhecia o autor, a pessoa que havia construído aquele altar. Então, Paulo, ele era muito conhecedor, e por isso, por ser muito conhecedor, ele foi o instrumento usado pelo Senhor para levar a palavra dele para fora de Jerusalém, para fora do povo hebreu, voltando essa palavra para que chegasse até nós hoje, aqui onde nós estamos, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos bairros. O segundo item do primeiro ponto vai dizer assim: assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. É aquilo que eu acabei de dizer. Então, o nome Paulo, ele era mais apropriado, porque ele era mais conhecido entre os gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. O apóstolo é aquele que é enviado por alguém, né? E Paulo, ele foi enviado por Deus. Jesus aparece para ele quando ele está no caminho de Damasco, e aí ele diz para ele, vai, você vai. Então, quando Paulo vai, ele recebe a autoridade apostólica do Senhor para ir levar a palavra de Deus, para falar. E o interessante é que Deus utiliza-se de Paulo pelo seu conhecimento, pela sua instrução, porque ele era um homem muito estudado, um homem muito letrado, um homem que conhecia da cultura, um homem que conhecia de muitas coisas. Então o Senhor aproveita esse conhecimento que ele tem e manda Paulo pregar aos gentios. E interessante isso é que às vezes nós queremos que o Senhor nos use, mas nós nos esquecemos de nos esforçar. Porque o que o Senhor fala? Ele diz assim, esforça-te que eu te ajudarei. Quer ser um grande pregador? Estude a palavra de Deus. Quer ser um grande cantor? Treine, ensaie. Quer ser um grande administrador? Estude. Tudo é questão de estudo. Se a gente estudar, se a gente buscar, a gente vai encontrar. E o Senhor vai nos ajudar. Ele vai aproveitar o talento que nós temos, que você tem, que eu tenho, e vai nos usar de maneira maravilhosa. O terceiro item vai falar uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão. Redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, essa epístola faz parte de uma das epístolas que Paulo escreveu durante a prisão. Paulo esteve preso aproximadamente ali do ano 60 até o 62, ele esteve preso, e durante esse período ele escreveu as cartas que são conhecidas como as cartas da prisão. E a carta aos Efésios é uma delas. É onde ele estava ali e ele sentiu a necessidade de escrever essa carta aos Efésios. Então ele estava preso. Detalhe, Paulo estava preso, mas ele não estava num cárcere. Ele não estava numa cadeia, ele não estava num calabouço, ele estava numa casa, ele estava em prisão domiciliar, ele estava preso, ele estava numa casa, não podia sair, não podia fazer ir pregar a palavra de Deus. Mas então o que ele fazia? Ele recebia as pessoas na sua casa, onde ele estava detido, e lá ele escrevia cartas e enviava essas cartas de acordo com a necessidade de cada um. E ele sentiu a necessidade de escrever para Efésios. Como eu falei antes, não foi uma carta que foi uma demanda que precisou para ele, mas foi uma carta que ele sentiu a necessidade de escrever. E quando nós lemos essa epístola de Efésios, nós percebemos que ela realmente foi algo muito importante, não só para aquela época, mas para os dias de hoje também. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, é o que eu acabei de falar, por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30.
entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Capítulo 6, versículo 21 do Efésios vai falar sobre este rapaz. Então Paulo, ele escreveu essa carta entre o ano de 61 ou 62. Irmão, então por que a gente não consegue dizer uma data correta? Porque não é datada a epístola. Não temos a data precisa, mas como a gente sabe que ele foi preso do ano 60 até o ano 62, provavelmente a carta foi escrita entre 61 e 62. Então, entre esses 2 anos. A síntese do primeiro tópico vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 ou a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Então Paulo escreveu essa carta, ele é o autor, o escritor da carta, ele se identifica como tal, ele reivindica essa inscrição. Ele escreveu por volta do ano 61 ou 62 e ele estava em prisão domiciliar em Roma, ok? Então esse foi o primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos estudar o destinatário, para quem esta carta foi destinada, para quem ela foi escrita, por quem que ela foi escrita. Então, Paulo, o primeiro item fala a cidade de Éfeso. Fundada por volta do ano de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. 1050 a.C. Alguém pode até dizer assim: irmão, essa informação está correta? São 10 séculos antes de Jesus Cristo. Exatamente. Efésios era uma grande cidade e ela foi construída por gregos 10.000 anos antes de Cristo, 1050 anos antes de Cristo. Eu tive fazendo uma pesquisa e verifiquei que realmente a fundação de Éfeso foi desta época. Muito tempo antes de Cristo ela foi fundada e foi uma cidade muito grande. A gente vê que ela é uma cidade que era muito grande. Vamos ler o que vai estar falando aqui. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Ora, 500.000 habitantes hoje é muita gente para as nossas cidades. Se a gente for analisar, não digo as capitais, mas cidades do interior, as cidades maiores do interior, elas dificilmente chegam a 500.000 habitantes. E Éfeso era uma cidade de 500.000 habitantes. Hoje, 500.000 habitantes é muita gente. Imagina se naquela época, no ano 60 depois de Cristo. Então, era uma metrópole muito grande. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25.000 espectadores. 25.000 espectadores também é muita coisa, é muito grande. Ainda mais quando você se imagina que naquela época não tinha a capacidade de se propagar a voz através de mídias, de alto-falantes, de alguma coisa assim, que amplificasse a voz para que todos ouvissem. Mas ainda assim eles tinham uma tecnologia que fazia com que as pessoas escutassem a voz, mesmo num anfiteatro de 25.000 pessoas, que era muito grande. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então Éfeso era uma cidade completa. Ela tinha um porto, ela tinha um grande anfiteatro, ela tinha um estádio onde acontecia as provas e as lutas entre animais e entre pessoas. Então era uma grande cidade. Eu tive dando uma pesquisada e eu fiquei sabendo que Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, perdendo apenas para a capital Roma. Então era realmente uma grande cidade. Ela era algo assim mesmo, digamos assim, gigante, muito grande mesmo. Mas então, a esta igreja, Paulo esteve lá presente durante 3 anos, pregando a palavra de Deus, ensinando, falando. Ele vai falar sobre tudo isso na carta de Éfeso. Nós vamos estar estudando isso durante esse trimestre,
que vai ser uma maravilha. Então, era uma grande cidade, era uma cidade muito importante, e essa cidade é o que nós começamos a estudar, esta carta, melhor dizendo, é o que nós começamos a estudar agora nesse trimestre, nessa primeira lição. O segundo item do segundo ponto vai dizer a religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos 19, 27 a 29. Então, a cidade de Éfeso ela era muito conhecida pelo templo da deusa Ártemis, ou a deusa Diana. Como a gente sabe, os deuses gregos, quando Roma dominou todo o mundo, eles fizeram um sincretismo religioso, onde os deuses gregos mudaram de nome para os deuses romanos, né? Zeus virou Jesus, agora me falhou o nome de Zeus. Era Plutão, se eu não estou enganado. Eles eram nomes de planetas, mas mudou o nome. Então, Ártemis ficou Diana. E ela era a principal atração. O templo dela era tão maravilhoso, era tão bonito, era algo tão chamativo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, uma das 7 maravilhas do mundo antigo era esse templo. Então, quando Paulo chega com uma pregação, onde ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não podem adorar a essas estátuas, vocês não podem adorar a essas coisas. Então, o povo começou a ficar preocupado, o povo de Éfeso. Por quê? Porque eles dependiam da venda de santinhos, da venda de réplicas do templo, de réplicas da deusa, e aquilo dali. Então eles começaram a ficar preocupados e começaram a recusar a pregação de Paulo. Então Paulo ele prega isso aí, mas o povo não aceita de pronto. Isso é muito parecido com os dias atuais, onde as pessoas não aceitam a pregação do Evangelho, onde as pessoas não aceitam a Cristo. Eles, no caso deles, eles tinham um motivo, que era o comércio dele. O comércio que eles faziam com as coisas sagradas, eles dependiam disso. Então eles queriam brigar com Paulo, porque além de não aceitar, eles estavam interferindo no comércio deles. Mas hoje em dia, muitas vezes as pessoas não dependem do comércio religioso, mas não aceitam a palavra de Deus, não aceitam o Cristo. Nós estamos vendo como é que o mundo está aí, como é que nós estamos hoje. Então, tá uma derrota, tá muito complicado. Esse vírus, ele está se alastrando de forma alarmante, mas ainda assim as pessoas não atentam à voz de Deus. E Paulo está falando disso. Nós precisamos entender que o Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor ele é poderoso para nos guardar, ele vai nos dar condição, ele é o Senhor da igreja, ele é o Todo-Poderoso, ele é quem vai fazer tudo por nós. Mas o povo não aceita. Ainda hoje o povo não aceita a palavra de Deus. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Interessante a gente falar isso. Paulo não se demorava muito nos lugares. Mas em Éfeso ele passou 3 anos pregando a palavra de Deus. Provavelmente por conta de ser um grande centro e por conta de ser uma grande cidade. Como nós já falamos antes, ela tinha 500 mil habitantes e isso é muita gente. Então teria muita condição de evangelizar, muitas oportunidades, muitos locais a serem evangelizados. Então, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Então, Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 irmãos que estão lá, que são discípulos do Senhor, que estão lá, mas ainda não estavam nem batizados nas águas, nem batizados no Espírito Santo. Então, Paulo os batiza e também os conduz a receberem o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses.
É aquilo que eu falei. Paulo, quando ele chegava em um local, o primeiro local que ele procurava, como judeu que era, ele ia na sinagoga. Então lá na sinagoga ele pregava a palavra de Deus, ele falava a respeito de Deus, porque o judeu, ele já sabia que o Messias viria. Eles tinham essa noção, porém a maioria não aceitava que Jesus Cristo, um homem, um carpinteiro, que nasceu na cidade de Nazaré, seria esse Jesus, seria o Salvador, seria este Messias, seria o homem que traria a salvação ao mundo. Então, Paulo ele começava pregando, e em Éfeso não foi diferente. Ele chegou, foi na sinagoga e começou a pregar, pregou durante 3 meses. Mas, aí vai dizer a lição aqui, e como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando-lhe no salão alugado na escola de Tirano. Então, em Atos 19:9 está definido isso. Então, ele começa pregando na sinagoga. Porém, os judeus, as pessoas que são da circuncisão, que são da lei, não aceitam aquela pregação. Então, o que ele faz? Ele vai para um outro local e vai pregar a palavra de Deus, vai continuar falando do amor de Jesus, vai falar o quanto Jesus é bom, vai explicar todas as maravilhas da palavra de Deus. Voltando para a lição, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Interessante, esta é uma passagem muito conhecida, Atos capítulo 19, versículo 12, onde vai dizer que até o avental de Paulo, até o lenço de Paulo, as coisas que Paulo usava, curavam as pessoas, os demônios eram expulsos e com isso muitas pessoas aceitavam Jesus. Mas vale dizer que isso daqui foi algo que Deus usou naquela época e naquele momento, para aquela necessidade, para aquele contexto. Por que, Clésio, que tu está dizendo isso? Porque hoje em dia, muitas pessoas, elas têm feito coisas, dizendo que, por exemplo, seria o lenço de Paulo, o lenço que Paulo curou. E não é o contexto que o Senhor está querendo usar. Às vezes as pessoas tiram essas coisas de dentro do contexto e vão fazer uma falsidade, às vezes até negociar, até vender. Compre isso que você vai ter isso, compre isso, não sei o que. E não é assim, não foi isso. O Paulo não estava lá cobrando, compre um lenço de Paulo e faça e você será curado. Não. As coisas ele levavam para os doentes, porque Paulo não podia estar em todos os cantos, não podiam ir, e com aquilo ali, eles eram curados. Clésio, quer dizer que hoje em dia não se pode mais curar? O lenço do pastor não poderia curar? Até poderia, se o Senhor quiser, ele pode fazer qualquer coisa, porque quem curava naquele tempo não era o lenço de Paulo, não era o avental de Paulo. Quem curava naquele tempo era o Senhor, era Jesus. As doenças, as enfermidades, tudo era curado no nome de Jesus. Agora, o Senhor utilizava-se de Paulo para que dissesse, Paulo está falando a verdade. E o que ele fala é verdade. Por isso que essas maravilhas estão sendo feitas, porque ele fala a verdade. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm se aproveitado da boa fé das outras pessoas e têm trazido para si, às vezes até maldição por conta disso. Vai vender isso, vai vender aquilo, garantindo que a pessoa vai ficar curada, garantindo isso, uma coisa e outra, e às vezes não é o que o Senhor quer. E quando não é o que o Senhor quer, não vai acontecer nada. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, Atos 18, 24 e 28. Quando Apolo esteve lá em Éfeso, ele ainda não conhecia o batismo no Espírito Santo. E Priscila e Áquila tiveram a tarefa de explicar para ele a respeito do Espírito Santo. E foi quando ele entendeu e foi batizado e continuou a sua grande pregação. Ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele pregou muito o Evangelho de Cristo. Ele foi muito abençoado. Ele falava do batismo de João e ele pregou muito a palavra de Deus. Ele era um grande pregador, Apolo. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo 1:3. Paulo ele pede lá em 1 Timóteo dizendo: fica mais um pouco aí em Éfeso
porque ainda precisa de você. Então, Timóteo, ele também foi um dos pastores desta igreja. Provavelmente a igreja de Éfeso era uma grande igreja. A gente pode entender que com a grande quantidade de gente que existia nessa cidade, então provavelmente existia também uma grande igreja cristã nesta cidade. E segundo Irineu, bispo grego que viveu entre o ano 130 e 202, segundo ele, o apóstolo João também liderou esta igreja. Ou seja, segundo esse bispo de Irineu, que viveu do ano 130 até o ano 202 depois de Cristo, ele assegura que o apóstolo João também foi líder na igreja em Éfeso. Graças a Deus. Então esse foi o terceiro item da nossa lição, do segundo ponto, o terceiro item, a igreja de Éfeso. Então a igreja de Éfeso, ela é uma igreja que foi abençoada. Ela iniciou no início com Paulo, 12 discípulos, ela passou pela sinagoga, ela foi para um outro local, aí várias pessoas passaram por essa igreja. Timóteo pastoreou essa igreja, João foi pastor dessa igreja, Paulo foi o primeiro pastor dessa igreja, foi quem fundou esse trabalho, mas o trabalho continuou e o evangelho do Senhor foi pregado. A gente pode dizer o seguinte: Éfeso ele ficava na Turquia, e fica hoje na atual Turquia, e hoje infelizmente a Turquia ela tem 99% da sua população muçulmana. Ou seja, Clésio, mas que importância isso teve? Ora, naquele tempo a palavra de Deus ela era pregada num canto e ela era levada para outros. O Senhor ele fez muito isso, ele mostrou muito isso quando ele começou a mandar as pessoas ir pelos cantos, pelas valadas, pelos caminhos e pregando a palavra de Deus. Então a igreja de Éfeso ela foi importante para isso, porque ela era grande. Ela era um grande ponto de visitas, porque passavam muitas pessoas para ir no templo de Diana. Então aprendia-se muito da palavra de Deus ali, e a palavra de Deus dali pôde frutificar para o mundo também. Saudação epistolar é o item 4 do segundo ponto. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para serem a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Graça e paz, meus irmãos, é uma palavra que ainda hoje é muito utilizada, que fala sobre a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que nós não tínhamos direito e que nós não conseguiríamos, mas pela graça do Senhor, pela benevolência de Deus, Ele nos deu o direito dessa graça. E paz, que é a paz que nós precisamos ter uns com os outros, nós precisamos ter a paz com os irmãos, nós precisamos ter a paz com todos, paz com a família, paz com o mundo, paz com tudo. Nós precisamos ter paz. Então ele usa essas palavras para cumprimentar os irmãos. Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. É interessante essa carta, essa epístola de Paulo, ela tinha uma característica diferente. Ela não tinha uma característica de carta. Não era como, por exemplo, aos Coríntios, onde ele mandava, escrevia de volta e falava: irmão fulano, irmão cicrano, irmão beltrano, e vocês estão fazendo isso dessa forma e não é dessa forma, e vocês estão fazendo isso dessa outra forma. E ela está mais uma condição de uma circular como nas igrejas, por exemplo, a igreja mãe quer mandar uma circular para todas as congregações, manda essa circular informando. Então essa epístola ela tem essa característica de uma epístola circular, que era para a igreja em Éfeso, era uma carta que era para a igreja de Éfeso, mas ela também deveria ser copiada e distribuída nas outras igrejas, para que os irmãos pudessem também ouvir a palavra de Deus, para que pudessem ser doutrinados, que pudessem entender que Deus tem um propósito para a sua igreja, que Deus ele ama a igreja e que Ele quer abençoar a igreja. E Paulo ele via isso, ele queria que todos soubessem. Como a gente já falou que o tema central da
desta carta é Cristo e a igreja. Então ele queria mostrar Cristo para a igreja e queria que a igreja entendesse bem a respeito de Cristo. Vamos seguir. O terceiro ponto da nossa lição vai falar propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outros de Paulo, outros escritos de Paulo. E interessante isso aqui é que quando ele fala assim, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, ou seja, não é uma resposta a um problema. E aí quando a gente vem falando disso aqui, aí eu me lembro da Santa Ceia, porque a leitura base da Santa Ceia para a maioria das igrejas é 1 Coríntios 11, 23, né? Que aí Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído. Ou seja, Paulo não viveu aquilo dali, mas ele aprendeu daquela forma. E os coríntios estavam fazendo de forma errada, estavam fazendo de uma maneira totalmente absurda. Então Paulo ele escreve aquilo dali dizendo assim, vocês estão errados e a maneira correta de fazer é esta. Então esta carta aos Efésios, ela não tem essa característica. Não é uma carta de correção, não é uma carta de instrução a respeito de algo que está errado. Não é para corrigir nada, não é para informar a respeito de um ato equivocado que se esteja fazendo. Não, ela é uma carta para ensinar, para mostrar o poderio de Deus, para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Continuando na lição, vai dizer: porém, os capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, Paulo diz para eles o seguinte: pessoal, antigamente vocês trabalhavam, faziam isso, faziam aquilo outro. Existiam pessoas que eram assim, melhor dizendo, ele não fala isso na epístola, mas ele deixa, isso é subentendido. Então, tinham pessoas que eram de todo canto, como na igreja hoje. Às vezes a pessoa vem aceitar Jesus, vem o que a palavra de Deus nos diz, assim, venha como está, venha do jeito que você estiver. Às vezes a pessoa é um prostituto, a pessoa é um bêbado, a pessoa é um drogado, a pessoa é muitas coisas, que vem como está. Só que quando está na casa de Deus, eles precisam ser doutrinados, precisam ser ensinados. E era isso que Paulo estava fazendo, ensinando: olha, vocês que vieram de outras religiões, de outras seitas, de outra coisa, vocês entendam o seguinte: agora vocês servem ao Deus vivo. Ele é o Deus soberano, ele tem o controle do universo, ele está sobre todas as coisas, ele é o soberano, ele sabe de tudo. Então isso daí é algo muito importante para o povo de Deus. O ensinamento da palavra de Deus, o ensino, a doutrina, a demonstração, tudo isso é muito importante. E era isso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo para eles: aprendam que o Senhor é poderoso, ele tem o controle de todo o universo, ele comanda tudo. Então não precisa mais de Deus A, Deus B, Deus C, não precisa disso. Você só precisa de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da tua vida. Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. O incrível é que Paulo escreveu isso aqui no ano 61 para 62 depois de Cristo. E hoje, no ano 2020, portanto, quase 2000 anos depois, 1940 anos depois, mais aproximadamente, e isso aqui ainda está vivo para hoje. Porque uma vez salvo pela graça, nós devemos adotar um novo estilo de vida de Cristo, em Cristo. Tem muitas pessoas que querem ser salvos, querem ser de Cristo, querem ser cristão, mas não mudam o estilo de vida. E se a gente não mudar, se eu não fizer uma mudança na minha vida, o que o amor de Cristo quer dizer? Nada. Por quê? Porque se eu digo assim: não, do jeito que eu estou bem, então para que eu vou aceitar Jesus? Por
Para que eu vou estar na presença do Senhor? Não preciso disso, não vou precisar. Mas quando nós decidimos ser salvos pela graça do Senhor, nós devemos sim adotar um novo estilo de vida. Devemos mudar o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso agir. Tudo deve ser mudado na nossa vida, porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos alcançados pela misericórdia, pela maravilhosa graça do Senhor, então nós devemos ter mudança. Continuando na lição, diz: destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. É interessante que ele vai destacar a preocupação da paz, porque é o seguinte: nós precisamos seguir a paz com todos. Até eu falei, quando ele fala graça e paz, eu falei, né, nós temos que ter paz com todos. Então, ele vai enfatizar isso por conta das questões que poderiam haver entre judeus e os cristãos. Mas nós sabemos com certeza que o Senhor Jesus, ele nos dá o Espírito da paz. E esse Espírito da paz diz que nós, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Meu irmão, se você não tem paz com alguém, se falta paz para você referente a alguma pessoa, busque a paz, busque estar em paz com essa pessoa. Sobre esta premissa, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios, Paulo, era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. É isso que Paulo está fazendo. Paulo, ele escreve a epístola como um pastor que doutrina a sua igreja, como um pastor que ensina a sua igreja, como um pastor que está preocupado com a saúde da igreja. Então Paulo, ele faz isso. Paulo, ele faz ele pastoreia a igreja, ainda que preso em Roma, ele escreve. O interessante é que hoje em dia, com esse problema da pandemia do coronavírus, nós hoje estamos recebendo digamos assim, a palavra pastoral nas nossas casas pela internet, através de vídeos, através do Facebook ou de qualquer outro instrumento, YouTube, qualquer outras redes sociais que são utilizadas. Como Paulo fez naquela época, a rede social que Paulo tinha era uma carta que ele escrevia, uma epístola que ele escrevia. Então ele escrevia lá de próprio punho, ou alguém escrevia para ele ditava e a pessoa escrevia, e depois ele enrolava, mandava, entregava para alguém, essa pessoa levava até o destino, e essa carta era lida no destino para todos aqueles que precisavam. Então era a mensagem pastoral daquela época que Paulo utilizou, e é uma mensagem que, como está acontecendo hoje, com um pouco mais de tecnologia, mas da mesma forma também. A palavra de Deus está sendo pregada a todos, a todo tempo. E só basta que para isso nós busquemos ouvir a palavra de Deus. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Alguns teólogos, eles falam que esta epístola, né, ela é um tratado teológico sobre Cristo e o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é toda a igreja, são todos os irmãos de todas as eras e de todos os tempos, desde o primeiro que aceitou Jesus, lá com Jesus ainda, até o último que ainda vai aceitar até antes da vinda de Cristo. Então, todos esses aí são o corpo de Cristo. E a cabeça, que é que é Cristo, né? Que é Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, ele está falando sobre Cristo, que é o cabeça, e sobre o corpo, que é toda a igreja de todos os tempos. Então, o item 2 do terceiro ponto é a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Ou seja, a epístola aos Efésios, ela vai ter a temática principal de Jesus Cristo como cabeça da igreja e a igreja como corpo de Cristo. Então você imagina o seguinte: todos os povos de todos os tempos, de todas as nações, é o corpo de Cristo.
onde Cristo é a cabeça, onde Cristo está sobre a igreja, está lá. Então assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto no seguinte eixo temático: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele aparece, Deus, ele aparece como Jesus aparece como a consumação do plano de Deus. Aquele plano que foi feito lá no Éden, né? Por inimizade entre a tua semente e a semente da serpente, e ele pisará, esmagará a cabeça, morderá o calcanhar, e aquela história toda, tudo consumado em Cristo Jesus, como Senhor, autor e consumador. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Jesus, ele diz o seguinte: eu vou, mas não vou nos deixar órfãos. Eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, ele vai vir o quê? Como penhor. O que é penhor, Clécio? O que seria um penhor? Um penhor é algo que você deixa por garantia de pagamento. Já aconteceu comigo uma vez de eu vim num ônibus, eu estava num ônibus e eu não tinha dinheiro para pagar esse ônibus. E eu só percebi isso quando eu estava já dentro do ônibus e não tinha mais como voltar atrás. Então o que eu fiz? Eu tinha condição de descer desse ônibus em um local e encontrar com ele em outro. Então eu aproveitei, eu deixei com o cobrador a minha carteira de identidade, ele ficou com ela, eu desci, passei em casa, peguei o dinheiro e fui no ponto final lá receber a minha carteira ficou como penhor. Então eu fui lá, recebi minha carteira e paguei a passagem da maneira como deveria ter sido feita. Então, o penhor é isso, é algo que deixa para garantir o retorno. Então é isso que Jesus fez. Ele deixou o Espírito Santo como penhor. O Espírito Santo garante que Jesus vai voltar. Então isso daí pra gente é a nossa garantia, a certeza de salvação, a certeza que Jesus Cristo um dia vai vir à terra buscar o seu povo. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O Senhor, ele diz o seguinte: no que depender de vós, no que depender de você, segui a paz com todo. Tenha paz com todo. Então, ter paz com todo é o quê? É você não viver em guerra, não brigar, não fazer nada disso. É ter paz, é ter reconciliação. Muitas vezes alguém fala alguma coisa com você, comigo, com qualquer um de nós, e essa coisa machuca muito, é muito ruim. Mas nós precisamos, como povo de Deus que somos, por intermédio da cruz de Cristo, do sacrifício do Senhor, temos que seguir a paz com todos. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, a vontade de Deus, ela se revela para nós através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela foi escrita através do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou as pessoas para que pudessem escrever. E as pessoas escreveram. Paulo escreveu aos Efésios inspiradíssimo pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele revela para nós, através da palavra de Deus, o que Deus quer se revelar para nós. Agora, interessante, muito importante a gente saber disso, que o Espírito Santo, ele revela o que Deus quer revelar para nós. Mas olha o que eu estou dizendo, o que Deus quer revelar para nós. Existem coisas que Deus não quer revelar para nós. E se Ele não quer revelar para nós, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça, tentando entender o que é, quando não necessariamente Ele nos quer revelar. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, a gente precisa, depois que a gente chega, a palavra de Deus, Efésios, ele vai nos ensinar a ter um novo estilo de vida, né? A gente já falou até sobre isso. Então, a mudar, a ter mudança. Não adianta eu dizer que sou crente e eu continuo dando meus rolé, eu continuo tomando a minha cerveja, eu continuo fazendo. Não é isso. Se você aceita Jesus Cristo, se você tem um novo estilo de vida, você tem que mudar. Tirar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, sai da sua vida e você vai ter uma nova vida. Porque quando você consegue fazer isso, o Espírito Santo habita em você.
a sua vida ela vai modificar e você vai ser reconhecidamente uma pessoa diferente. Então, portanto, a epístola contém uma combinação de quê? De doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que você espera que a igreja faça. Então, a epístola vai falar sobre isso, sobre doutrina, fé, prática, de tudo o quanto Deus fez e do tudo que Deus fez para nós, para mim, para você, para todos nós, e do que se espera que a igreja faça. A igreja precisa estar alerta, falando ao mundo, pregando o evangelho, ajudando, fazendo o que está nas suas condições de serem feitas. Então nós precisamos fazer isso como igreja do Senhor e precisamos entender que tudo que o Senhor quer para nós está explicado. Paulo fala muito sobre isso dentro da Epístola dos Efésios e nós vamos estar estudando sobre isso mais na frente nas próximas lições. Então, essa primeira lição ela é uma introdução apenas do livro dos Efésios. Nós não vamos falar também sobre todo o livro de Efésios, porque essa primeira lição ela é só uma introdução, é só a saudação que Paulo faz aos Efésios. E aí a gente viu a autoria, data, viu falando da cidade, quem era a cidade de Éfeso. E daqui para frente, na próxima semana, nós iremos estudar a lição a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós estaremos agora entrando verdadeiramente na epístola aos Efésios. Aqui esse primeiro momento é só uma criação, só um contexto para mostrar mais ou menos aonde foi, o que foi, por que foi escrito, onde foi escrito, para quem foi escrito, e é isso que nós temos estudado até agora. A conclusão vai dizer o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Sua exortação nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, a epístola ela vai nos ensinar que nós, como cristãos, precisamos atuar, precisamos fazer, precisamos agir como cristão. Nós somos exortados a viver em santidade e para vivermos alicerçado, grudado, pregado em Cristo Jesus, porque Ele é cabeça da igreja e nós somos igreja, somos o corpo. Então nós temos que entender que existem batalhas, nós vamos passar por muitas batalhas, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém?